O Salmo 72 é uma oração para o reinado do rei Salomão e também pode ser interpretado como sendo um salmo, uma oração pelo Messias, pela época do Senhor Jesus. Esse salmo se divide em 6 partes. Na primeira parte, nós vemos aqui que o salmista escreve assim: Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei. Versículo 2: Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Verso 3: Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Outeiros são montanhas pequenas. Então ele está dizendo assim no versículo 3: Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Ele está dizendo que virá da altura. Os montes ficam nos lugares altos. Ele está dizendo que vai vir do alto a paz para o povo e vai vir do alto a justiça para o povo, simbolizando que virá de Deus para o rei. Versículo 4: Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Então, essa é a primeira parte em que o salmista ele ora a Deus declarando sobre o futuro. Veja que ele fala assim, no versículo 2: Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. No versículo 3: Os montes trarão paz e os outeiros justiça. Versículo 4: Julgará os aflitos do povo. Então, essa é uma oração como que alguém que deseja que o reinado vindouro seja um reinado de justiça. Então, o Salmo 72, ele é uma oração para o futuro. É como se Davi, que era o rei de Israel, estivesse fazendo uma oração pelo reinado do seu filho. Inclusive, o versículo 1, veja o versículo 1. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Então ele está dizendo que o Senhor dê para o rei, para o filho do rei, a justiça. É como se ele está fazendo uma oração para o trono do rei Salomão. Ele está orando antecipadamente, dizendo que o Senhor dará a justiça para o filho do rei, e o filho do rei julgará o povo com justiça, que virá do monte dos outeiros a paz e a justiça, simbolizando que Deus vai iluminar os pensamentos do Salomão para que ele pudesse governar com paz e com justiça, e que ele julgará os aflitos do povo e salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. A segunda parte vai do versículo 5 até o versículo 7. Ele fala assim, que Deus vai colocar tanta autoridade sobre esse rei que todos o respeitarão. Veja aqui o versículo 5 ao 7. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Versículo 6. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Versículo 7. Nos seus dias florescerá o justo, e a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Veja que nessa segunda parte ele está dizendo que enquanto durar o sol e a lua de geração em geração, ele está dizendo que nós sabemos que o sol e a lua nascem desde sempre e vão nascer e sofrer o seu ocaso até o final dos tempos. Então ele está dizendo que o trono do rei será um trono eterno, será um trono permanente, que sempre vai existir. É por isso que esse salmo também é interpretado como um salmo que se refere a Jesus, que Davi escreve esse salmo e ele está dizendo: lá no futuro, quando Jesus vier, ele trará justiça e paz. Lá no futuro, quando Jesus vier, todos o temerão, todos o respeitarão.
Agora vem a terceira parte, que fala que o domínio desse rei será um domínio sobre toda a terra. Vai do versículo 8 até o 11. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Versículo 9. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Versículo 10. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. Versículo 11. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Então, esse texto aqui, é a terceira parte, está dizendo: o reinado dele vai ser um reinado sobre todos. Nós sabemos que o rei Salomão, quando ele governou, a rainha de Sabá foi até ele e se maravilhou da sabedoria e da riqueza que Deus deu para Salomão. Nós sabemos também que, lendo a história do rei Salomão, que ele negociou com todos os povos e que a sabedoria dele foi tão notável que todos os reis da época honravam e reconheceram Salomão como rei. E, indo para o lado messiânico, nós sabemos que, quando o Senhor vier, ele julgará a terra de ponta a ponta. E Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, ali nos versículos 9 a 11, que todo o joelho se dobrará diante do Senhor, toda língua o confessará, e ele será exaltado sobre todos. Então nós podemos ver, tanto no lado da oração que Davi faz, quando escreve esse Salmo 72, dizendo que ele deseja que o trono do seu filho seja mundial, como também ele está se referindo ao futuro, se referindo ao Senhor Jesus. Agora vem a quarta parte, que vai dos versículos 12 a 14, que fala que ele, esse rei, ele vai trazer justiça no campo prático. Veja que fala aqui: ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. 14. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Veja que nesses versículos, o 12, o 13 e o 14, ele está falando que o rei será um rei justo. Ele vai ajudar o necessitado, o aflito, aquele que não tem quem ajude. Ele vai se compadecer do pobre, vai salvar os necessitados, vai libertar a alma do engano, da violência e do sangue dos olhos dele. Quem é esse homem? O Senhor Jesus. Nós sabemos que quando ele esteve aqui na terra, ele fez isso. Ele fez a multiplicação dos pães. Mateus capítulo 14, versículo 13 até o versículo 21, fala a respeito da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães. Nós vemos que Jesus curou vários doentes, vários enfermos, expulsou demônios, ajudou aqueles que estavam aflitos, libertou as pessoas. Então nós vemos que Jesus, quando ele veio para cumprir essa palavra. Agora vem a quinta parte, que é o do versículo 15, 16 e 17. Nesses três versículos, essa parte fala que o reinado de Salomão e o reinado do Senhor, serão de prosperidade e abundância. Veja o versículo 15. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. 16. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. 17. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Sabemos que o rei Salomão recebeu a visita da rainha de Sabá. Então aqui, quando nós lemos o versículo 15, que diz assim: e viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão, isso de fato ocorreu no reinado de Salomão. Ele recebeu a visita da rainha de Sabá, que trouxe riquezas e tesouros para dar a Salomão.
E nós sabemos que Salomão construiu o templo para adoração a Deus. E ali as pessoas oravam pelo rei. Sabemos também que no tempo de Salomão houve muita riqueza e muita prosperidade, o que confirma o versículo 16. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes, e o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. E quando nós lemos o versículo 17, que fala assim: o seu nome permanecerá eternamente, nós vemos que o nome do rei Salomão se consagrou como o nome de um rei sábio. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. A única parte aqui que não se encaixa é que a parte final, os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio da descendência de Davi. Então, essa parte do final do versículo 17, ela se cumpriu com Jesus. Os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. O Senhor Jesus, ele é aquele em quem todos são abençoados. Por meio de Jesus, todos são abençoados. Então aqui, e Jesus veio da descendência de Davi, veio da descendência de Salomão também. Então nós vemos que o cumprimento desse salmo ocorreu uma parte com Salomão e outra parte com Cristo. Aí vem a sexta parte, que é o louvor a Deus, que são os versículos 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. 19. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aí vem a última parte, que é a sétima parte, que é a conclusão do salmo, que fala assim: findam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Então nós vemos aqui no último versículo que quem escreveu esse Salmo 72 foi o rei Davi. E ele escreveu esse salmo como uma oração para abençoar o futuro reino de Salomão. Ele escreveu para Deus abençoar o futuro reinado de Salomão. E ele escreveu esse salmo em 6 partes. No versículo 1 até o versículo 4, que Deus dê ao futuro rei a capacidade de julgar com justiça. A segunda parte, que o reinado do futuro rei seja um reinado eterno, que tenha abundância. Aí depois a terceira parte, versículo 8 até o versículo 11, que o reinado do futuro rei seja sobre todo o planeta, sobre todas as terras, de mar a mar, alcançando todos os reis. Aí vem a quarta parte, versículo 12 até 14, que o futuro rei seja um rei que liberta o pobre, o aflito, o necessitado. Depois vem a quinta parte, versículo 15 até o 17, que o futuro rei receba todas as riquezas dos outros reis, que ele tenha trigo e que o nome dele seja um nome que seja sempre reconhecido. Aí vem a sexta parte, que o Senhor seja sempre bendito, que é o versículo 18 e 19. E aí, na sétima parte, findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Agora, algumas curiosidades sobre o Salmo 72. Quando você entra no texto massorético, está escrito assim no texto massorético, Lish Lomó. E essa palavra, Lish Lomó, ela traduzindo para o português, ela tem 2 significados. Ela pode significar de Salomão ou pode significar para Salomão. Então, algumas pessoas, por não haver uma clareza na tradução do hebraico para o português, algumas pessoas traduziram essa palavra, essa expressão Lishlomó como de Salomão. E quem traduziu essa expressão como de Salomão acaba dizendo que o autor do Salmo 72 foi Salomão.
Porque se o salmo é de Salomão, então quem o escreveu foi Salomão. Agora, quem traduz Lishlomó como para Salomão, entende que esse salmo não foi escrito por Salomão, mas ele foi escrito para Salomão. E eu entendo, pela própria leitura do salmo, como nós acabamos de ler aqui, que quando está escrito aqui no versículo 20, findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé, e como o texto está escrito sempre no futuro, dá de entender que, na verdade, Lishlomó, a melhor tradução é a quem traduziu como para Salomão, e, nesse caso, o autor desse salmo seria o rei Davi. Nós estamos gravando essa série desde o dia 1º de agosto. Quando nós começamos a gravar o Salmo 42 para em diante, nós dissemos o seguinte: o livro 1 dos Salmos vai do Salmo 1 até o 41. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. E do Salmo 42 até o 72, o 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 50 foi escrito por Asaf. O Salmo 51 até o Salmo 71 foram escritos por Davi. E o Salmo 72 foi escrito por Salomão. É isso que eu falei enquanto nós estávamos gravando os vídeos até aqui. Mas eu fiz essa observação com base nos textos que eu tinha pesquisado, que eu tinha lido. E eles diziam isso. Só que cada dia que nós estamos meditando aqui nos Salmos, eu faço um estudo específico de cada salmo. E fazendo os estudos específicos, nós acabamos concluindo que o Salmo 66, o Salmo 67 e o Salmo 71 não têm autor. Se você acessar os vídeos do Salmo 66, 67 e 71 aqui do canal, você vai ver que nós fizemos essa observação, que no título do texto massorético não tem título, não tem a indicação de que o autor desses salmos foi escrito por Davi. Agora, o Salmo 72, eu vinha falando que ele foi escrito por Salomão, mas agora, hoje, que é o dia de estudar esse salmo, fazendo os estudos específicos, eu vi ali que na realidade não podemos dizer que ele foi escrito por Salomão. Podemos dizer que ele foi escrito por Davi. E uma última observação é que nós podemos usar esse salmo para orar pela nossa nação. Podemos orar, por exemplo, quando nós temos transições de eleições para escolher novos prefeitos, novos governadores, novo presidente do país, nós podemos fazer a oração do Salmo 72. Que o Senhor traga justiça e paz, que o Senhor faça com que o governo, a presidência dessa pessoa que vai ser eleita para governar o nosso país, seja uma pessoa que recebe essas bênçãos do Salmo 72, para que nós, como povo, possamos receber paz e possamos receber justiça. Então, é isso que nós tiramos do Salmo 72. Estamos no dia 11 de outubro e todos os meses aqui no canal nós incentivamos a leitura de provérbios. Então, sendo hoje o dia 11 de outubro, eu vou deixar aqui no final do vídeo um acesso aqui para você acessar o Leituras em Provérbios 11, para que você possa meditar em Provérbios 11, porque a meditação em Provérbios traz sabedoria e conhecimento. Provérbios tem 31 capítulos e todos os meses, a maioria dos meses do ano, tem entre 30 e 31 dias. É possível, se você meditar em Provérbios, um provérbio por dia, de você ler Provérbios 12 vezes no ano. Quem lê Provérbios e pratica Provérbios 2 anos seguidos, fica mais sábio e toma decisões mais inteligentes. E quem aplica Provérbios por 5 anos, fica mais próspero em tudo que faz. Então, por isso, nós incentivamos sempre a meditarmos em Provérbios. Eu vou deixar aqui o vídeo, como eu falei, Leituras em Provérbios 11. E do lado eu vou deixar o botão, o link,
para que você possa se inscrever no canal, para que sempre que houver novos vídeos você seja notificado. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.